Deus abençoe todos os papais aí. E hoje eu quero compartilhar uma palavra. Serão princípios para todos nós aqui, mas será uma palavra no coração dos pais nessa manhã. Amém? As esposas que estão aí, junto com esse marido que é pai, amém? Posso falar um pouco mais com eles hoje? Amém? Mas, como disse, os princípios são para todos aqui. Vamos ler a palavra, 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 7, diz assim: No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, ela era chamada Neusã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Quero falar nessa manhã sobre um tema: o legado da paternidade. Queridos, Ezequias foi o 13º rei de Judá. Ele reinou 29 anos, foi filho de um rei chamado Acaz, que reinou antes dele, obviamente. Esse rei, o pai dele era um apóstolo. Um jovem de 25 anos, quando começou, Ezequias tinha 25 anos somente, quando começou a reinar, e logo que ele começa a reinar, ele assume o reinado, ele decide seguir os passos de Davi, o rei que ele tinha como referência em seu coração. E no primeiro dia de seu reinado, Ezequias toma decisões extremamente fortes, para dividir aquilo que seria o reino dele. Ele decidiu, desde o primeiro dia, desfazer todos os altares a outros deuses, a ídolos, para estabelecer um culto ao único Deus verdadeiro. Quando você lê 2 Reis 18:4, que nós lemos agora há pouco, mas eu quero destacar agora, você observa, se você ler esse texto, você vai ver alguns verbos: removeu, quebrou, derrubou, despedaçou. Então, foram as palavras usadas para descrever como ele varre da terra toda e qualquer menção a outros deuses. Ezequias, ele não estava com brincadeira, não haveria concessões para a fé dele. E depois de remover, quebrar, derrubar, despedaçar, ele continua essa reforma do culto a Deus. Ele manda limpar o templo, ele restitui sacerdotes e levitas, ele retorna o culto ao único Deus e verdadeiro. Ezequias que restaura a celebração da Páscoa a Deus novamente, lembrando que a Páscoa, ela prefigurava a morte e a ressurreição de Cristo, a morte de Cristo como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele combateu a idolatria em Judá, ele combateu os ídolos. Por conta da sua fidelidade, houve um tempo de paz no seu reino. E aqui surge o primeiro adjetivo precioso a esse rei: Ezequias, o reformador. Ele não era apenas um reformador, ele era um homem inteligentíssimo. Ele construiu um aqueduto para trazer água de fora da cidade, de forma subterrânea, para dentro da cidade, porque em tempos de guerra as cidades eram cercadas, as pessoas morriam de sede dentro da cidade. Então ele faz um aqueduto subterrâneo. Gente, isso é quase inimaginável, isso que eu estou falando aqui para vocês, nessa época. Isso é construído e leva água para dentro da cidade de Jerusalém, onde hoje e mais tarde também seria um tanque de Siloé. A inteligência dele, uma obra à frente do seu tempo. Mas
o reino do norte, lembrando que ele era o rei do reino do sul. Israel tinha 12 tribos, depois esse reino, que era unificado, foi dividido 10 tribos para o norte e 2 para o sul. As 10 tribos do norte foi chamado de Israel, e a capital, Samaria. As 2 tribos do sul foi chamado de Judá, e a capital, Jerusalém. E o Império Assírio estava varrendo a terra, conquistando nações, povos, e já havia arrasado o reino do norte. E agora chega no reino do sul. Os assírios, eles praticavam genocídio por onde eles passavam, e as pessoas que sobreviviam, os assírios, eles invadiam a terra e passavam a viver na terra. E eles se casavam com os que ficaram para trás, os sobreviventes, gerando uma mistura de raças. Foi assim que houve a mistura de judeus com outras nações. E os filhos eram chamados de judeus mestiços, por não serem filhos de pai e mãe judeus. Então, esses mestiços eram chamados de samaritanos. Por isso, a dificuldade, e aí a gente entende com pano de fundo, porque que havia quase uma guerra histórica entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, na verdade, eram os mestiços. E o Império Assírio está invadindo, e a Síria está conquistando tudo. E agora eles chegam nas portas de Jerusalém. E Senaqueribe, o rei da Síria, ele era implacável. E todos dentro daquela cidade estavam aterrorizados. E Senaqueribe, ele ganhava no terrorismo. Então ele manda o seu comandante ir até o muro da cidade, falar com os representantes do rei, mas enquanto ele conversa com os representantes do rei, o povo está em cima do muro. E ele começa a gritar para o povo, dizendo: não deixe que Ezequias engane vocês, o rei Ezequias engane vocês, fazendo com que vocês pensem que vocês escaparão de Senaqueribe, porque as outras nações também tinham seus deuses, e nenhuma delas escapou. Não é o Deus de Ezequias que vai fazer você escapar. E ele provoca ele dizendo: se vocês não se entregarem, vocês beberão a sua própria urina e comerão os seus próprios excrementos. O povo está aterrorizado. Ele tinha uma carta em sua mão para o rei Ezequias. Essa carta é levada pelos mensageiros até Ezequias. Ezequias recebe a carta de Senaqueribe com essas ameaças, ameaçando não somente o rei Ezequias, o povo, o seu reino, mas falando do Deus de Ezequias. Ezequias, que era um homem inteligentíssimo, ele sai correndo, entra no templo, se lança no chão, e ele lê a carta do rei Senaqueribe para Deus. E ele faz uma oração. Olha a oração de Ezequias, na Isaías 37:16. Diz assim: ó Senhor, Todo-Poderoso Deus de Israel, que está sentado no seu trono, e fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu criaste o céu e a terra. Olha a inteligência dessa oração. Ele começa agradecendo o nome do Senhor. Aí ele diz: ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a quem? A ti, Deus vivo. É como se ele trouxesse Deus para a guerra. Ele dissesse: olha, Senaqueribe não está falando contra mim, mas está falando contra ti. E ele continua: todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Síria de fato destruíram as nações, arrasaram as terras, queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira de pedra, feita por mãos humanas. Agora, ó Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo, olha o testemunho, fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, é Deus. Deus vai responder. E é interessante que Deus responde a Senaqueribe. Olha que coisa interessante, Isaías 37:33 agora é Deus respondendo. Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria. Olha a resposta de Deus: ele não entrará nessa cidade, não atirará uma só flecha contra ela, nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nessa cidade. Escute agora, Deus falando: eu defenderei
e protegerei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi, eu, o Senhor, falei. Então, o anjo do Senhor foi até, um anjo só, foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. E será que ele viu, pastor? Voltou pelo mesmo caminho que tinha vindo. Olha o fim de Senaqueribe, Isaías 37. Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus. Nisroch, os seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram à espada. Foi morto dentro do templo do seu Deus. Nós vemos nessa história um homem, Ezequias, que tinha uma profunda relação com Deus. Um homem que com uma oração moveu o braço de Deus, o anjo do Senhor, e desbaratou o inimigo. Vocês estão entendendo isso? Agora, Ezequias não era apenas um reformador, mas ele escalou. Agora ele era um intercessor. Ele intercedeu pelo povo, pelo reino, e Deus o respondeu. Ezequias é esse homem que provoca a justiça de Deus e é respondido. Um currículo maravilhoso. Mas Ezequias fica doente. E quando fica doente, Isaías 38:13 diz, ele escrevendo um cântico a respeito da sua doença, ele diz que ele gritava a noite inteira de dor, porque a sua doença era como se um leão estivesse quebrando todos os seus ossos. Ele está terrivelmente enfermo. E então, nessa doença, Deus manda o profeta Isaías falar com ele. 2 Reis, capítulo 20. Vai acompanhando comigo. Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele. E lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era bom aos olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Aqui, e só aqui, eu percebo que, apesar de Ezequias fazer o que vinha fazendo e ter o currículo que tinha, Ezequias tinha algo em desordem. O que é que Ezequias tinha em desordem? Deus diz para ele: põe em ordem a tua casa. Então nós temos um primeiro sinal aqui de que Ezequias tinha um problema familiar. E Deus decide que ele deveria resolver isso, porque havia chegado o tempo do fim dele. Ele se vira para a parede. Essa expressão, se virar para a parede, o rosto para a parede, fala de que só ficou ele e Deus. Ele não chamou pessoas para tocar, ele não chamou pessoas para fazer orações, foi só ele e Deus. Ele virou para a parede e ele fez uma oração e ele chora muitíssimo diante de Deus. O profeta Isaías, que havia falado isso para ele, havia descido do quarto e estava no pátio do palácio indo embora. E Deus então chama o profeta Isaías novamente. 2 Reis 20, versículo 4. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor lhe disse: volte e diga o seguinte, Ezequias, o governador do meu povo: eu, Senhor, Deus de seu antepassado, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo, e daqui a 3 dias você irá para o templo, e vou deixar que você viva mais 15 anos. Quando Isaías volta com essa notícia, Ezequias, agora ele vai escalar de um jeito, gente. Ele pede um sinal. Ele diz para o profeta Isaías: me dá um sinal de que de fato eu serei curado daqui 3 dias. Era tão inimaginável que ele dali 3 dias estaria no templo. Ele diz: me dá um sinal de que Deus de fato vai fazer isso. E
Isaías fala para ele: você quer que a sombra do relógio de Acaz vá 10 graus para frente ou volte 10 graus para trás? Eu não sei se você consegue entender isso. Deixa eu falar sobre isso. O relógio de Acaz, que na verdade era um relógio inventado pelos persas, mas construído pelos egípcios, era uma espécie de uma escada, era um equipamento virado para o oeste. Então, à medida que o sol ia passando por ele, ia fazendo uma sombra nele, ok? Igual na sua casa, o sol nasce de um lado, desce do outro, mudando a sombra. Então, à medida que o sol passa, a sombra muda, e eles, pela sombra, sabiam qual era a hora do dia. Esse relógio, ele conseguia falar com exatidão sobre as 12 horas do dia. Então, era um relógio. O que Isaías está falando é: você quer que a sombra adiante ou que a sombra volte? Quando Ezequias ouve isso, ele diz: adiantar é o natural da coisa. Agora, voltar a sombra, você está entendendo o que é isso? Voltar a sombra do sol. Voltar a sombra do sol. Isso é inimaginável. É antinatural. Pois bem, 2 Reis, capítulo 20, versículo 11. Então Isaías orou a Deus o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acaz. Deixa eu falar sobre isso. O dia voltou 40 minutos para trás. A sombra voltou. Gente, para isso acontecer, a Terra tem que girar ao contrário, ou o Sol tem que voltar para trás. Vocês estão entendendo o que é isso? Tem que haver uma mudança no cosmos para essa sombra fazer o que fez. Esse aqui é o maior sinal sobre a natureza registrado na Bíblia Sagrada. A sombra volta, porque Deus responde um pedido de um sinal do rei Ezequias. Reformador, intercessor, homem de oração e homem que fez Deus mover o tempo. O tempo da terra volta e o tempo de Ezequias estica mais 15 anos. Quem está entendendo isso, diga amém? Amém. Ezequias é um homem com poder de mover os céus. Um homem que decidiu levar Deus a sério, que de imediato nos deixa uma lição: que quem leva Deus a sério é capaz de realizar coisas extraordinárias. A fama de Ezequias se espalha. Ele é o fazedor de histórias. Ele foi congratulado por todos os povos e nações. E agora as pessoas querem conhecê-lo. Ele está famoso demais. Ele tinha milhões de seguidores no Instagram. Era uma coisa impressionante. Todo mundo queria vê-lo pessoalmente. E os povos, as pessoas começam a visitá-los. E um dia bate na sua porta alguns mensageiros, vindo de uma terra remota, de um lugarzinho pequeno, e que ficam pasmos com o palácio, com o rei e com a grandeza do rei. Algo está acontecendo em Jerusalém. Ezequias então vai receber esses mensageiros de uma terra remota, sem importância. E os mensageiros trazem um presente na mão. Isaías 39, 1. Ezequias recebeu bem os mensageiros, mas olha o que Ezequias vai fazer. Ele lhes mostrou toda a sua riqueza, a sua prata, o seu ouro, as especiarias, os perfumes, as armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. Ezequias recebe os mensageiros de uma terra remota, recebe um presente e vai mostrar as riquezas, as armas, como se estivesse numa vitrine. Ele queria agora aproveitar os seus 15 anos que lhe restavam para se orgulhar daquilo que tinha. Agora ele queria mostrar para os outros o que ele havia conquistado. Afinal de contas, o tempo está passando, os anos vão acabar, e agora eu quero aproveitá-los, mostrando para os outros o que eu conquistei. Deus, entendendo o coração de Ezequias, manda o profeta Isaías.
O profeta Isaías então vai ter uma conversa, 39:3 de Isaías. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram de onde vieram? E disse Ezequias: veio de uma terra remota, de um lugarzinho chamado Babilônia. É aqui, querido, que os babilônicos colocam os olhos sobre Judá e mais tarde iriam derrubar os muros, as portas, o templo, matar as mulheres grávidas a fio da espada e levar cativo o povo para a Babilônia. Começou com Ezequias, de querer mostrar as coisas para os outros. Babilônia aqui era pequena, mas ela cresceu e destruiu Judá. Quem está entendendo? Bom, o diabo, queridos, observe que eles trazem um presente do rei da Babilônia. Eu preciso lhe alertar que o diabo sempre chega com um presente para quebrar, para que você abra a brecha, abra a porta, para que você seja acessado. Bom, Isaías 39:4, o profeta diz: o que foi que eles viram no palácio? Perguntou Isaías. E o rei respondeu: viram tudo, não houve nada no depósito que eu não lhes mostrasse. Tratou aqueles homens como íntimos por causa de um presente. Deus então vai lhe dar uma sentença. E é agora que eu vou começar a pregar, tá, gente? Deus então vai lhe dar uma sentença. Olha a sentença de Deus para aquilo que Ezequias tinha feito, Isaías 39:5. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Todo-Poderoso diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que há no seu palácio, isso é, tudo que os seus antepassados juntaram até hoje, será levado para a Babilônia. E não ficará nada, e de fato isso acontece. Agora escute, por favor, agora, dê logo a sua atenção. Alguns, ele está falando para Ezequias, alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros, serão castrados, feitos eunucos, para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Qual é a resposta de Ezequias a essa sentença? O homem que desde o primeiro dia do seu reinado derrubou os ídolos e restabeleceu o culto ao único Deus? Qual é a resposta de Ezequias a essa sentença sobre os seus filhos, sobre a sua casa? O homem que intercedeu pelo reino e Deus os livrou da mão dos assírios, enviando seu anjo. Qual é a resposta desse homem que orou virado para a parede, ganhou 15 anos de vida e foi curado? Qual é a resposta para essa sentença desse homem que pediu um sinal da natureza e Deus lhe deu o maior sinal da natureza registrado na Bíblia, voltando a terra para trás, girando ao contrário, fazendo com que a sombra voltasse? Qual é a resposta? Esse homem vai fazer o que diante dessa sentença? Uma sentença contra o reino, uma sentença contra o povo, uma sentença contra os seus filhos. Será que esse homem vai virar para a parede e chorar? Será que esse homem vai clamar por um milagre? Será que esse homem vai mover a mão de Deus e os seus anjos? Será que esse homem vai fazer a terra parar? Será que esse homem vai assumir que porque por causa de um presente e por causa do seu orgulho ele abriu todos os seus depósitos? Vamos ver a resposta. Isaías 39:8. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse ele: a mensagem que você me deu do Senhor é boa. Eu não sei se isso desperta isso em você. Quem está entendendo? Quem está comigo também? Como é que é? É porque não vai acontecer contigo, mas vai acontecer com os teus filhos. Tá bom. Ok. Está tudo certo. Ezequias ficou aliviado ao saber que a consequência do seu erro não viria no seu tempo,
mas no tempo dos seus filhos. Ezequias havia decidido aproveitar os anos que lhe restavam, se acovardando. Ele estava livre à custa de seus filhos e netos das próximas gerações. Ele se torna um covarde. Covardia é o medo da dor. A covardia, ela busca o alívio pelo meio errado. A covardia é a opção que não exige sacrifício. Anos para esse homem, ele decide vivê-los de forma covarde. Ele não responde sacrificialmente. Gente, o profeta está dizendo: seus filhos serão levados, escravizados, castrados, humilhados. Gerações e gerações do que os reis conquistaram antes de você, tudo será levado, não vai ficar absolutamente nada. E Ezequias diz o quê? Essa palavra é boa. Beleza. Ezequias quer aproveitar os seus anos restantes mostrando o que tem. Não tem um único clamor, uma única oração pelos seus filhos, pela próxima geração. Se o legado dos pais é para os filhos, Ezequias decidiu morrer sem um legado. Sabe o que acontece com Ezequias? Adivinha? Morreu. Acabou os 15 anos. Ezequias morre. E agora quem vai assumir é o filho de Ezequias, um homem chamado Manassés. Mas observe um detalhe, segundo a Reis 21, Manassés tinha quantos anos? 12 anos de idade, quando se tornou rei de Judá. Ou seja, faça as contas, ele tinha recebido 15 anos, depois de 3 anos ele teve Manassés, e tinha 12 quando ele terminou os 15. Amém? Vocês entenderam essa conta? Ou seja, ele teve Manassés durante o tempo de vida que ele havia recebido a mais do Senhor. Manassés foi fruto desses 15 anos a mais. E quando Manassés começou a reinar com 12 anos, mesmo sendo um pré-adolescente, esse menino se levanta. E eu quero resumir o que esse menino fez, já de início, em apenas 3 versículos. 2 Reis 21, 3. E os versículos ali. Olha o que ele fez. Ele reconstruiu os altares idólatras que seu pai havia demolido. Ergueu altares para Baal. Fez um poste sagrado como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante das estrelas e lhes prestou culto. Observe agora o que ele faz. Queimou seu próprio filho em sacrifício. Fazia adivinhações, feitiçarias, consultava adivinhos e feiticeiros, pecou muito contra o Senhor. E o povo, pastor? 2 Reis 21, 16. Manassés matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado e o que não agrada o Senhor. As tradições judaicas, isso não é registro bíblico, mas as tradições judaicas dizem que, sabe o que esse Manassés mandou fazer com o profeta Isaías? Prendeu e depois cerrá-lo ao meio. É isso que ele fez com o profeta do Senhor. Ezequias foi apontado como o melhor rei desde Davi. Manassés, seu filho, o pior. O melhor rei gerou o pior rei. Por quê? A vida de Ezequias é dividida em 2 partes. Na primeira, ele foi um homem zeloso, de oração, um reformador, um homem de sacrifício, de transformação. Mas depois, nos 15 anos finais, ele perde a ousadia, a coragem, a determinação, a devoção. E ele não se dedica a fazer o que Deus havia dito naquele dia em que ele deu 15 anos. Põe em ordem a tua casa. Ao contrário disso, ele gera o pior dos reis. Manassés nasce em um tempo que seu pai era apenas a sombra do que um dia já foi. A adoração que antes queimava
agora era só rotina, e Manassés foi criado nisso. Não existia paixão, fervor, devoção. O pior rei nasceu do melhor rei, porque o ambiente em que esse pior rei foi criado era um ambiente morno com as coisas de Deus. Não se queimava mais o coração. Eu começo falando com alguns dos que aqui estão, porque isso acontece com muitos de nós. Os nossos filhos, os filhos dessa geração, são criados em ambientes onde pais são crentes, mas sem fervor. Não amam ao Senhor com um amor irrestrito. Não estão dispostos a pagar o preço para ver Cristo sendo glorificado nos filhos. A consagração é escassa, a entrega ela é parcial. O sentimento de dívida com a próxima geração não existe. Sabe qual é o sentimento de dívida dos pais? É fazer com que os filhos, o mais rápido possível, tenham uma boa profissão, arrumem um jeito de ganhar dinheiro, e se eles ganharem dinheiro, eles vão estar bem. Ponto. É isso. Muitos estão vivendo aqui agora como se não houvesse um amanhã. Queridos, a minha palavra nessa manhã é que está na hora de, eu estou falando, ainda que seja para todos, mas majoritariamente para os pais que estão aqui nessa manhã, está na hora da gente voltar ao jardim de oração, ao deserto da consagração, voltar à adoração sacrificial. Está na hora da gente voltar a colocar a cara na parede e Deus ver as nossas lágrimas. Eu, como pai, eu devo isso aos meus filhos, eu devo isso aos meus netos que virão e às próximas gerações. O que eu construo no meu tempo não pode terminar em mim. Eu tenho que ter um compromisso com aqueles que virão. A lógica de todo pai deveria ser: eu estou construindo algo para que meus filhos vivam nisso. Essa deveria ser a lógica. Meninos e meninas precisam de pessoas que lhes digam: eu estou aqui para construir algo por você. Se você não lembrar de muita coisa do que eu preguei, amanhã lembre-se disso. Deus não procura procriadores, Deus procura pais, segundo o coração dele. Quem está entendendo isso? Mas existem pais que abrem a porta da maldição para os seus descendentes. E é disso que eu tenho medo. Deus me livre de que isso aconteça comigo. Eu tenho uma família e eu preciso voltar para ela todos os dias. E daqui 50 anos, quando eu não estiver mais aqui, e a minha família olhar para trás, elas possam dizer: eu fui um homem fiel à minha casa, à minha família, aos meus filhos, e que eu gerei descendentes para a glória de Deus. Pai que está aqui, o que vão dizer de você? Ezequias foi na contramão da cruz. Ele pediu para viver, ele orou e pediu para viver, mas desde então só sobreviveu. E existem pessoas assim que só sobrevivem, não vivem. Ezequias não viveu à altura da oportunidade que recebeu. Sua paixão e pureza durou somente uma estação. E nos 15 anos finais poderia ter elevado o nível do sacrifício a Deus, mas preferiu fazer um palácio, uma vitrine para outros povos, para os próprios inimigos. Pais que estão aqui hoje, vocês não estão criando somente filhos, vocês estão criando reis e rainhas para a próxima geração. Pessoas que Deus usará para governar. Nós estamos caminhando para a glória de Deus e devemos fazer isso de glória em glória, nos tornando mais parecidos com Cristo. Mas isso também tem que acontecer com os nossos filhos. Assim como eles crescem e eles eram pequenininhos, e no dia dos pais a gente lembra de quando eles eram pequenininhos, e hoje são grandes, essa transformação, essa mudança também tem que acontecer na vida espiritual, se tornando homens parecidos com Cristo. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,18: portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor.
As pessoas às vezes dizem: aproveite seus filhos pequenos, porque logo passa, aí cresce, ó. É assim, a vida é assim. Meu irmão, não vem passar esse negócio para mim não. À medida que eles crescem, eles vão ficando cada vez melhores. Porque é de glória em glória. Cada vez eles se parecem mais com Cristo. Essa deve ser a nossa visão. Cristo sendo gerado. A cada ano será melhor. A cada novo ano será melhor que o anterior. O futuro dos nossos filhos será melhor do que o presente. Será melhor. Isso é bíblico. Porque Deus fala do futuro dos nossos filhos. E é interessante que a gente fica preso ao passado, mas não, queridos, a gente tem que olhar para o futuro dos nossos filhos. Olha o que diz a palavra, Isaías 44, 3, 4. Olha o que Deus diz: porque derramarei água sobre o sedento. Derramarei, futuro, derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. E brotarão, eles brotarão como a erva, como os salgueiros junto aos ribeiros de água. Olha o que diz o Salmo 112: seus descendentes serão, levante sua mão em nome de Jesus, os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de filhos íntegros. Eu recebo isso. Mas para que isso se torne realidade na vida dos meus filhos, Deus vai usar você. Você é um canal. Eu pergunto, e já me perguntei muitas vezes ao longo da minha vida que estudo a palavra de Deus: será que foi um erro esses 15 anos na vida de Ezequias? E certa feita eu entendi nitidamente a parte de Deus. Claro que não! Não questione a bênção. Questione o que você faz com a bênção. O problema não foi os 15 anos que ele recebeu, porque isso foi uma bênção. O problema foi o que ele fez com a bênção que ele recebeu. Deus nos deu a bênção da paternidade. É uma bênção. A questão é, o que a gente vai fazer com ela? É aqui que entra o contraponto. Foi durante os anos de comodismo e frieza, do enfraquecimento de Ezequias, que nasceu Manassés. O ambiente que os filhos nascem, são criados, é extremamente importante. Como é que é o ambiente da sua casa? O pior ambiente para um filho. O pior ambiente para um filho. O pior ambiente para um filho é viver numa casa onde os pais são mortos espiritualmente. Não queimam por Cristo. O caminho do arrependimento transforma o ambiente e é capaz de modificar o destino. Ezequias perdeu a simplicidade e virar a cara para a parede. Ele disse: beleza, meus filhos, depois eu nem vou estar aqui. Bom, fechou. Eu não vou aqui mesmo. Não estou nem aí. Ele não olhou para a parede. Ele aceita a sentença porque não é com ele. Definitivamente isso não deveria ser o coração de um pai. O mais importante do que começar é como você termina. É o que diz Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Ezequias, que era um reformador, se transforma num conformador. Passou a administrar uma vida de medos, de poucos riscos. Vai comigo, está tudo certo. Passou a viver uma vida anêmica, sem brilho, motivado pelas opiniões dos outros. Começou a mostrar com orgulho as coisinhas que ele tinha conquistado. Abriu o palácio como se fosse uma vitrine. A vida passa, o tempo se esgota e as decisões de apatia espiritual destruíram os seus descendentes. Ezequias optou por viver uma vida sem brilho nos olhos, sem humildade. Ezequias ativou o módulo: deixa a vida me levar. Cadê o homem que orava e Deus mandava um anjo para guerrear? Cadê o homem que ora e faz Deus voltar a terra para trás? Faz o relógio voltar. Diante da ameaça que destruiu o futuro dos seus filhos, ele se tornou um pai sem legado. Ele aceitou uma sentença.
e a sua descendência foi devastada. Eu estou quase terminando, mas eu tenho duas coisas ainda para te dizer. A primeira, que tipo de vida você vai escolher viver? Qual o jugo que você vai aceitar sobre o seu pescoço? Porque tem pessoas aqui que aceitaram o jugo do medo, do desespero, da ansiedade, do orgulho. Cuidado, você pode estar jogando a sua vida fora. Pastor, essa paternidade me cansa. Se você pensa assim, você tem uma percepção errada do jugo. O jugo de Jesus é suave. Filho não é peso. Os filhos são herança do Senhor. Quem está recebendo essa palavra, diga amém? Está bem quietinho hoje aqui. Está bem quietinho. Mas eu vou continuar. Pastor, eu estou com medo. E você pensa assim, você está servindo as dúvidas. Pastor, eu estou envolto em ansiedade, preocupação pelo futuro. Se você pensa assim, você se entregou a um tipo de crença. Não é a fé em Deus, que cuida de todas as coisas. Esse é o primeiro conselho. Primeiro conselho. Que tipo de vida você quer viver? Segundo, Deus procura paz. Deus quer que a gente conduza a próxima geração até Ele. Escute o que eu vou dizer. Você não é o fim da história. A história tem que continuar. Você é apenas uma página dessa história. E os seus filhos têm que ser melhores do que vocês. Sabe por quê? Porque você está na vida deles. Sabe quando eu entendi isso? Meu Deus, é verdade. Os meus filhos serão melhores do que eu. E eu estou na vida deles. Então eu estou ali para impulsionar, para mostrar a direção, para apresentar Cristo. Então a vida dos meus filhos será melhor. A vida dos seus filhos tem que ser melhor do que a que você está tendo e vai ter. Porque você está na vida dele. Ou será que a vida dos seus filhos é pior porque você está na vida deles? Deus não me chamou para isso, gente. Porque Deus olha lá para o Oriente Médio e escolhe Abraão, de 75 anos, porque Deus estava atrás de alguém para ser pai de multidões. Por isso Deus escolheu Abraão. Era o que Deus queria. Deus queria um pai. Seus filhos têm que implorar para vir para a igreja. Cuidado. A sua casa tem que queimar por Cristo. Porque quando os pais sonham, escute o que eu vou dizer em nome de Jesus, recebe esse presente de Dia dos Pais. Quando os pais sonham, os filhos têm visões e profetizam. Quer que eu prove isso para você? Atos 2,17. E isso é o que vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Filhos e filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Você consegue identificar uma família aqui? Esse texto fala de filho, de filha, de moço, de velho, servos. Nesse texto está falando de pessoas de meia idade. É como se esse texto estivesse falando sobre filhos e filhas, os filhos mais jovens, mais moços. Os velhos são os avós. Os servos e as servas são pai e mãe. E o que Deus diz? Eu derramarei o meu Espírito em todas as instâncias da família. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos uma família cheia de propósito e ousadia, onde cada um na sua estação, se é avô, se é pai, se é filho, se é adolescente, se é criança, cada um na sua estação está sendo visitado pelo Espírito Santo. Uns profetizam, outros pregam, outros têm visões, outros sonham. Vocês estão entendendo? Uma família com propósito. Você identifica isso na sua família? Tudo começa na Bíblia porque o nosso Pai que está no céu começa. Terminará nós nos voltando a Ele. E se houve uma falha na vida de Ezequias,
a falha foi na sua paternidade. E eu vou dizer uma coisa: a grande tragédia na sociedade é quando a paternidade falha. Famílias disfuncionais, filhos e filhas buscando orientação porque não tem alguém que lhes mostre a direção dentro de casa, então estão fora. Um pai deve dar visão aos seus filhos, a visão de onde eles podem chegar. Um pai é capaz de dar afirmação e identidade. Um pai precisa dizer ao menino que ele é menino. Um pai precisa dizer à menina que ela é menina, porque a afirmação dos pais torna os filhos poderosos. Essa palavra, pastor, é uma palavra de exortação. Não, é uma palavra de vitória. É um presente dos céus. Quando você entende isso que eu estou pregando. Alguém diz Salmo 144, 12: para que os nossos filhos sejam como plantas crescidas na sua mocidade, e as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas na frente de um palácio. Ele está falando que filhos serão plantas crescidas fortes, e que as filhas serão lindas, princesas, como na porta de um palácio. Olha a identidade desse texto. Mas Ezequias, assim como Pilatos, não lava as mãos. Eu não tenho nada com isso. E no final, é tido como um rei covarde, que não quis virar a chave, porque se tratava dos filhos e não dele. Eu vou terminar, e agora eu vou terminar mesmo. Vocês podem até subir. Termino aqui dizendo, pode subir o pessoal do louvor. Termino aqui dizendo, mas renova essa atenção, porque agora começa o movimento e você pode perder o movimento. Né? Eu termino aqui dizendo aos pais: pastor, eu vim aqui, mas assim, é dia dos pais mesmo, porque parece que um negócio meio pesadão aqui hoje. Isso foi maravilhoso. Eu quero terminar dizendo a todos os pais aqui que você, tudo o que você precisa já está dentro de você. Basta você ver. Basta você decidir. Você tem a maior bênção que você poderia ter: a paternidade. Coisa tremenda. A grande questão é o que você vai fazer com isso. Qual será o seu legado? Mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você se levantar dentro de casa, receba esta joia preciosa. Se você se levantar dentro de casa para defender o seu castelo forte, Deus se levantará no trono para defendê-lo com você. Para defendê-lo com você. Seja íntegro. Integridade é colocar limites com amor. Integridade é ensinar com o exemplo. Integridade é sim prover alimento, prover roupa, mas também é prover segurança emocional e vida com Deus. Não é somente uma coisa. Integridade é você gerar Cristo dentro dos filhos. Um homem íntegro, um pai íntegro, faz com que os seus filhos sejam felizes. Isso está na Bíblia, Provérbios 20, versículo 7. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos? Como são felizes? E a gente, como pai, possa parar os erros, destruir os ídolos, se arrepender dos pecados e não colocar os nossos tesouros na vitrine. Que a gente possa virar para a parede e orar. Que a gente possa buscar ao Senhor. E então, a boa mão de Deus se estenderá. O anjo do Senhor destruirá o inimigo. A cura baterá na sua porta. O sol vai retroceder. Deus estará com você e os seus filhos,
serão uma bênção. Uma bênção. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. O que importa, o que realmente importa nessa vida, É o que fica depois que você vai embora. O que vai ficar? como você será lembrado. Por isso, diga sim para a sua família. Diga sim para os seus filhos. Aumente o risco. Aumente o sacrifício. Aumente a renúncia. E viva para Deus. Posso dar uma notícia aqui para você? Deus está acrescentando anos de vida para você. Quem recebe isso, amém? Amém. Responde para o Senhor. O que você vai fazer então com esses anos? Responde. Responde. Será que a gente poderia responder ao chamado de Deus que disse para um homem que era um bom homem: Escuta, põe em ordem a tua casa. Ele está dizendo, cada um tem o seu papel. Dentro de casa, cada um tem o seu papel. E precisa estar em ordem. Hoje tem um filho que bate na mãe. Está tudo desorganizado. A mãe está fazendo o papel do pai, o pai está fazendo o papel do filho, o filho está fazendo o papel da mãe. Uma loucura. Mas se o Senhor está acrescentando mais anos de vida na sua casa, o que você vai fazer com ele? Coloque as coisas em ordem. Qual tem sido as suas escolhas? Mude o seu destino. Mova os anjos de Deus com uma oração. Sabe que nesse dia dos pais você vai receber, não sei se você vai receber. Ah, mas eu não sei se eu vou receber presente. Já recebeu o quê? Mas que nós pais entendamos que o maior presente que a gente pode ter no dia dos pais é a gente amar os nossos filhos e guiá-los pelo caminho do Senhor. Que o dia dos pais não seja para lembrar os filhos de que eles têm pais, Mas que seja para lembrar dos pais que eles têm filhos. e você se lembre disso. Tem uma palavra para o seu filho. Eu desejo do meu coração. Eu quero terminar bem leve, né, gente? Amém? Vou ficar de pé para você receber essa palavra. Eu quero terminar leve. Vamos receber essa palavra. Eu quero ler um texto onde cita a palavra homem. Mas nesse texto fala da esposa, fala dos filhos. Então na palavra homem está falando de uma família. Eu quero trocar essa palavra por pai. Ok? Salmo 128, versículo 1 ao 4. Diz assim, coloca ali para a gente ler juntos. Ah, tá ali já. Então vamos lá. Como é feliz o pai que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e quem recebe? Já diz um amém aí para o próximo. A sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o pai que teme ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor.